Olá! Hoje vamos mergulhar num universo que, olha, mexe com os nervos de milhões de brasileiros, o dos concursos públicos. E bota nervos nisso. E dentro desse mundo, vamos focar numa banca que é quase, sei lá, uma entidade mitológica, famosa por ser uma das mais desafiadoras, o Sebrasp. Ah, o antigo CESP. Só de ouvir o nome já dá um frio na espinha em muito concurseiro. Pois é. A grande questão com eles não é só o conteúdo, sabe? É a regra do jogo. Uma resposta errada anula uma certa. Exato. Isso transforma a prova, assim, num campo minado. Cada questão vira uma decisão estratégica. Arrisco ou deixo em branco. E aí que a coisa fica interessante. A prova deixa de ser um mero teste de conhecimento e passa a ser, tipo, um jogo de gerenciamento de risco. Totalmente. O medo de perder aquele ponto que foi conquistado com tanto suor faz com que muitos candidatos, mesmo os mais preparados, deixem um mar de questões em branco. É a aversão à perda falando mais alto, né? Exatamente. E as fontes que recebemos para nossa análise hoje atacam justamente esse ponto. Elas vêm de um especialista em concursos que desenvolveu duas técnicas que ele chama de infalíveis para chutar no Sebrasp. Infalíveis é uma palavra forte. É uma palavra forte. E a nossa missão aqui, claro, não é dar uma fórmula mágica. É investigar se existe de fato uma lógica, um padrão estatístico no design da prova que possa ser usado de forma inteligente. Será que dá para transformar um chute cego numa aposta calculada? A proposta é exatamente essa. É sair do campo da intuição eu acho que essa é a certa e entrar no campo da probabilidade. Certo. É usar a própria arquitetura da prova, as regras que a banca impõe, contra ela mesma. É quase como aprender a ler a mente do examinador, mas com base em dados, não em adivinhação. Ok. Vamos começar a desvendar isso. A primeira estratégia é a do equilíbrio geral, ou como a fonte chama, a técnica 50-50. Isso. A premissa é surpreendentemente simples. Numa prova de 120 questões, o gabarito final tende a ter um número muito próximo de respostas certo e errado, algo em torno de 60 de cada. E é fascinante pensar no porquê disso, né? Não é um capricho. É uma decisão de design muito consciente da banca para neutralizar a sorte pura. Como assim? Pensa no contrário. Se uma prova tivesse, sei lá, 90 respostas certo e 30 errado, um candidato mal preparado poderia chutar C em tudo. Verdade. Ele acertaria 90 e erraria 30. O saldo líquido seria de 60 pontos, uma nota altíssima para quem não sabia quase nada. O equilíbrio 50-50 força o candidato a realmente demonstrar que sabe onde está pisando para pontuar de verdade. Faz todo sentido. A banca está, na prática, nivelando o campo de jogo para que o conhecimento seja o fator decisivo. Exato. A fonte, claro, ressalta que não é sempre 60-60 cravado. Pode ser 61-59, 62-58, mas a chance de ser 80-40 é praticamente nula. Inexistente. E isso nos leva à condição fundamental para essa técnica funcionar. Ela só pode ser aplicada depois que o candidato marcou no gabarito apenas as questões que tem certeza absoluta. Essa é a regra de ouro. Se o candidato começar a misturar respostas de certeza com quase certeza ou com palpites, ele contamina a amostra de dados. A estratégia inteira depende de um ponto de partida limpo e confiável, entende? Sem isso, a matemática toda desmorona. Certo, então vamos ao cenário prático que a fonte nos traz para ilustrar. Prova de 120 questões. A candidata, muito bem preparada, respondeu 100 questões com segurança total. Deixou 20 em branco. Ok. Ao fazer a contagem, ela vê que marcou 55 certo e 45 errado. A intuição de qualquer um seria: ok, paro por aqui, já garanti meus pontos, não vou arriscar, mas a técnica diz o contrário, né? Como essa aposta funciona na prática? Parece contraintuitivo, mas vamos fazer a conta. Se a gente assume que o gabarito final terá por volta de 60 certo e 60 errado, e a nossa candidata já marcou 55C e 45E, o que falta para completar esse total? Faltariam 5 certos e 15 errados. Exatamente. E onde elas estão? Justamente naquelas 20 questões que ela deixou em branco. Entendi. Ela não sabe qual é qual, mas tem uma informação valiosíssima. A grande maioria dessas 20 questões restantes deve ter o gabarito errado. Exatamente. A jogada estratégica, então,
é marcar errado em todas as 20. O que acontece? Ela provavelmente vai acertar as 15, que são errado, e errar as 5, que são certo. E o saldo? O saldo final dessa jogada é mais 15 pontos pelos acertos, menos 5 pontos pelos erros, resultado, 10 pontos líquidos a mais. Nossa! Em um concurso de alto nível, 10 pontos não só te aprovam, como podem te colocar centenas de posições à frente. É impressionante pensar que a aprovação pode depender não só do que você sabe, mas da coragem de aplicar uma regra estatística friamente no momento de maior pressão. Sem dúvida. Eu imagino a mão da pessoa tremendo na hora de preencher 20 bolinhas seguidas com a mesma letra, indo contra todo o instinto de autopreservação. Com certeza. É uma coisa saber a teoria na frente do computador em casa. Outra é estar lá, com o fiscal te olhando, o tempo acabando, e confiar na matemática. É um teste de estômago. E a fonte diz se tem algum caso em que a técnica é mais poderosa. Sim, a fonte deixa claro que o poder da técnica aumenta com o desequilíbrio. Se o candidato marcou, por exemplo, 60 certo e 40 errado, deixando 20 em branco, a aposta em errado fica ainda mais segura. E qual seria o ponto de quebra quando essa estratégia vira um tiro no pé? O risco aumenta drasticamente se as respostas já marcadas estiverem equilibradas. Digamos que o candidato marcou 50 certo e 50 errado. Ah, e não tem pra onde correr. Pois é, as 20 em branco provavelmente estarão divididas em 10 de cada. Chutar tudo para um lado seria um desastre. Nesse caso, a técnica é inútil. Entendi. E há um outro alerta crucial na fonte. Se a contagem der um resultado muito bizarro, tipo 80 certo e 20 errado, o problema não está na prova. O problema quase certamente está nas certezas do candidato. Ou seja, a técnica funciona também como um sistema de alarme. Se os seus números estão muito fora da curva, talvez seja a hora de revisar as suas próprias respostas, em vez de chutar as que faltam. Perfeito. É um mecanismo de verificação em tempo real. A técnica te força a avaliar não só o que falta, mas a qualidade do que você já fez. Entendi. A estratégia 50-50 é uma ferramenta de fechamento da prova, uma visão de cima, né? Mas ela não ajuda muito quando você está no meio do tiroteio, travada num bloco específico de 5 questões, por exemplo. Exato. Existe alguma lógica que se aplique a essa escala menor, mais micro? Essa é a pergunta-chave que leva à segunda estratégia. Se o equilíbrio geral é a visão macro, existe um padrão micro. A fonte argumenta que sim. É a técnica que ele chama de padrões em blocos, ou 3x2. 3x2? Isso. A premissa é que num bloco de 5 questões seguidas é extremamente raro que todas as respostas sejam certo ou todas errado. Também é raro um padrão de 4-1. Ok. O padrão mais comum, de longe, é 3 de um tipo e 2 de outro. Por exemplo, C, C, E, C, E. Isso é uma peculiaridade do Sebrasp ou tem uma base matemática por trás? Tem uma base matemática muito sólida por trás. Vamos pensar. Para um bloco de 5 questões com 2 opções de resposta cada, certo ou errado, o número total de combinações possíveis para o gabarito é 2 elevado à quinta potência. Que dá 32. 32 combinações possíveis. Isso, 32 gabaritos diferentes para cada bloco de 5 questões. Certo. Agora, vamos analisar essas 32 possibilidades. Quantas delas são de um tipo só? Apenas 2. CCCCC ou EEEEE. Bem raro, então. Raríssimo. Quantas seguem o padrão 4x1? 10 combinações. E quantas sobram? Sobram 20. As 20 restantes. Todas essas 20 seguem o padrão 3x2. Nossa. Então, 20 de 32 possibilidades são nesse formato de 3-2. Isso dá 62,5% de chance de esse ser o padrão, só pela matemática pura. Exato. Antes mesmo de considerar qualquer intenção da banca. Não é um macete, é a probabilidade mais alta. Exatamente. A técnica se apoia numa tendência estatística muito forte, e a fonte ilustra isso com cenários bem práticos, sabe? Por exemplo. Imagina que, num bloco de 5, o candidato marcou com segurança. Certo, certo, certo. Aí deixou uma em branco. E marcou a última como certo de novo. Ele já tem 4 Cs naquele bloco. Certo. A probabilidade da questão em branco ser errado para formar um padrão 4-1 é altíssima,
porque a chance de fechar um padrão 5-0 é de apenas 1 em 32. É uma aposta muito segura. E no caso de ter marcado, por exemplo, certo, certo, certo e ter duas em branco no final? Pela mesma lógica, a maior probabilidade é que o gabarito final do bloco seja 3 certo e 2 errado. Se você já tem os 3C, a dedução mais lógica é marcar as duas em branco como errado. Mas e quando a situação não é tão clara assim? A fonte dá um exemplo de dedução ambígua. A candidata marcou certo, certo, branco, errado, errado. Ah, sim. Ela tem duas de cada. Nesse caso, a questão em branco pode ser tanto C quanto E, para formar o padrão 3-2. O que fazer aí? Aí a recomendação da fonte é categórica, não chute, deixe em branco. Por quê? Porque nesse cenário, a sua chance de acertar é de 50%. Exatamente a mesma de errar. O risco de perder um ponto anula o ganho potencial. A técnica só deve ser usada quando a probabilidade está claramente ao seu favor, entende? Faz sentido. É sobre fazer apostas inteligentes, não qualquer aposta. Mas mesmo numa aposta inteligente, e se a banca fugir do padrão? Se naquele bloco específico o gabarito for 41, o prejuízo não pode ser grande. Essa análise de risco é uma das partes mais interessantes. A fonte argumenta que, mesmo no pior cenário, o prejuízo tende a ser nulo. Como assim nulo? Vamos pegar o exemplo. O gabarito real era CCCCE. A candidata viu as 3 primeiras C e 2 em branco. E apostou o padrão 3-2, marcando EE. O que aconteceu? Ela errou uma. Isso, errou a quarta questão, que era C. E acertou outra, a quinta, que era E. Um acerto anula um erro. Saldo, 0. Ela não perdeu pontos líquidos. O risco de perda é baixo, enquanto o potencial de ganho é considerável. E essa teoria se confirma na prática? A fonte traz dados de provas reais, sim. E é aqui que a estratégia se mostra ainda mais robusta. Segundo a análise, na prova do INSS, o padrão 32 apareceu em quase 80% dos blocos. 80%. E na prova da PRF, um concurso extremamente concorrido, o número foi ainda mais alto. 92% dos blocos de 5 questões seguiram essa regra de 3-2. Uau! Isso é muito mais do que os 62,5% da probabilidade aleatória. Isso sugere que não é só a matemática, é também uma escolha de design da própria banca. Exatamente. Indica que a banca provavelmente evita de forma ativa sequências muito repetitivas como CCCCC ou mesmo CCCCE, para não dar pistas ou criar padrões muito óbvios. Essa intenção da banca acaba por reforçar ainda mais a validade da técnica. Certo. Então temos duas ferramentas muito poderosas. Uma olha a floresta inteira, a outra cada árvore. Na hora do vamos ver, na pressão da prova, como o candidato decide qual usar? Ou se usa as duas? A recomendação da fonte é que não é uma escolha de ou uma ou outra. As duas são complementares. A decisão de qual usar depende do estado do seu gabarito em um determinado momento da prova. Entendi. O processo é sempre o mesmo. Primeiro, responda tudo aquilo que você tem certeza absoluta. Depois, pare e analise o que você tem na mão. E como seria essa análise? O que a candidata procura no cartão resposta que ela já preencheu? Ela procura por oportunidades. Se ao olhar o gabarito, ela percebe que há vários blocos de 5 questões onde faltam apenas uma ou duas respostas, e o padrão já está se desenhando, a técnica 3-2 é ideal. Perfeito. É uma abordagem cirúrgica para preencher lacunas específicas com alta probabilidade de acerto. E a técnica do equilíbrio geral, a 50-50, ela entra em campo num cenário diferente. Digamos que o candidato já usou a técnica 32, onde era possível, mas ainda restam, 30 questões em branco espalhadas pela prova. Agora ele faz a contagem geral. Certo. Se o resultado for, por exemplo, 58 certo e 32 errado, o desequilíbrio é gritante. A contagem de certo já está quase no teto de 60. Então, nesse momento... Nesse momento, a técnica 50-50 se torna a melhor opção para chutar em massa, apostando na alternativa que está em menor número nesse caso, errado, nas questões restantes. Entendi. Então não é uma receita de bolo.
É mais como uma caixa de ferramentas. Você olha para o problema na sua frente, seja uma lacuna num bloco, seja um desequilíbrio geral, e escolhe a ferramenta certa para aquele momento. Perfeitamente colocado. E é crucial lembrar o que a fonte repete quase como um mantra. A eficácia de tudo isso depende da qualidade das respostas iniciais. Das certezas. Exato. Se as suas certezas estiverem erradas, toda a análise estatística é construída sobre a areia movediça e a estratégia pode inclusive te prejudicar. No fim, o que essa análise nos mostra não são truques para quem não estudou. Pelo contrário, são ferramentas de otimização de resultado para quem já fez o trabalho duro, sabe? Para quem estudou muito e precisa daquela vantagem estratégica para passar na frente de milhares de outros candidatos bem preparados. Exato. É sobre entender a arquitetura do sistema e não apenas o conteúdo que ele cobra. Exato. Sim, e a lição mais profunda aqui, talvez, vá até além do universo dos concursos. É sobre o reconhecimento de que muitos sistemas com os quais a gente interage, sejam eles testes padronizados, o mercado financeiro ou até os algoritmos que definem o que vemos nas redes sociais, eles não são puramente caóticos. Eles têm regras. Eles operam com base em regras e padrões subjacentes. Isso levanta uma questão importante. A nossa análise hoje focou em decifrar a estrutura de uma prova, que é um sistema fechado e com regras claras. Mas que outros sistemas nas nossas vidas, profissionais ou pessoais, têm padrões ocultos, que se fossem compreendidos, poderiam ser navegados de forma mais inteligente e estratégica? Uma boa pergunta. Onde mais poderíamos aplicar essa mentalidade de procurar a lógica por trás das regras aparentes? Fica aí a reflexão.